Oi, irmãos queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. O nosso tema é a cólera. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E a questão que a gente vai falar hoje é sobre o nosso orgulho. Ele nos leva a julgar que nós somos mais do que realmente somos. E isso faz com que a gente não consiga suportar comparações que possam nos rebaixar. Então, quando algo não sai da forma que a gente deseja, há uma irritação, uma contrariedade, mas que foge, das nossas condições de reflexão. E a gente passa a ter um orgulho ferido e achar que tudo não corresponde àquilo que a gente deseja, como se nós fôssemos o centro do mundo. Isso atrapalha muito. Por quê? Porque ao acreditar que nada pode sair do nosso controle, a gente começa a querer controlar tudo e nós não vamos conseguir. E essa cólera nos domina e faz com que a gente perca a razão. Então, aí é o ponto em que a gente vai estar conversando hoje. Porque os nossos sentimentos, eles precisam existir. A gente precisa sentir, mas a gente tem que saber controlar. Não necessariamente controlar como a gente deseja que tudo seja da forma que a gente queira, mas entender e equilibrar todos esses sentimentos, essas emoções. Por quê? Porque a gente convive, porque nós somos seres humanos ditos racionais, em que precisamos ter a consciência das nossas reações. Que a gente saiba que um orgulho ferido no Evangelho é uma contradição, é uma rejeição às observações justas que devem ocorrer, que precisam acontecer, para que a gente entenda e, através delas, a gente modifique todos esses sentimentos, essas emoções que elas nos causam. E não simplesmente achar que as coisas estão erradas porque a gente sabe, ou nós temos a condição de avaliar tudo isso. E aí, a gente quer repelir todos esses conselhos que são as nossas oportunidades para entender e compreender o porquê e para quê daquilo que vamos passar, que estamos passando ou que já passamos. Mas o mais difícil é o que a gente está passando. Porque a gente está vivendo a situação e aí a gente começa com impaciência, com contrariedade, e dando uma importância maior à nossa personalidade, que achando que as coisas têm que ser da forma que a gente deseja, ou que a gente acha que deve ser. Isso é tão importante que tem surgido agora algumas mensagens, nesse momento tão delicado que estamos vivendo, que tudo vai passar. Não quando a gente quiser, mas quando tiver que ser. E a resposta será sempre positiva e não a que nós esperamos. Ter essa consciência, ter esta fé, implica muito em estudar e compreender a magnitude, a misericórdia, a justiça e bondade de Deus, que nos criou e nos está permitindo um aprendizado diferente de tudo que a gente já realmente viveu, mas que traz essa nova oportunidade, em que ao invés da gente ficar com raiva e permitir que essa cólera nos tire a razão, que a gente trabalhe os valores inversos, que é a paciência, que é a aceitação, que é diferente de acomodação. Aceitar é tentar entender o que esta situação requer de nós, cada um. Porque a gente também tem a facilidade de olhar o outro, é porque alguém precisa ter paciência, porque as famílias precisam viver juntas. Isso
é muito bom a gente saber, mas o mais importante é saber do nosso papel, do que nós temos e devemos fazer para aprender a passar por toda essa situação de uma maneira mais tranquila. Que a gente perceba que o homem colérico em exaltação a tudo agride. Ele quer que tudo obedeça às suas vontades. E aí, se houvesse uma autoobservação de si mesmo, o próprio teria medo de si da impressão que ele causa com esse sentimento da cólera nos outros. Porque as pessoas passam a ter medo. E medo não é um sentimento bom para ninguém. Que a gente perceba que é o momento do autoconhecimento. E que a gente saiba que vamos ter momentos difíceis e que as nossas emoções e sentimentos vão sair do controle. Faz parte. Só que elas não podem ter uma dimensão de atrapalhar o outro, de evitar uma convivência menos traumática e, pior ainda, falta de respeito com nós mesmos. Porque nós temos a capacidade de vencer a inclinação que nos faz objeto de piedade. Então não adianta a gente, mas é porque eu estou num momento muito sensível, eu não dou conta. Não, nós temos que dar conta. A gente pode deslizar, a gente pode cair, mas a gente não pode desistir. Não está sendo fácil para ninguém. Se nós não nos juntarmos, não procurarmos o caminho juntos, vai ficar muito mais difícil. Que a gente perceba a situação que a cólera não remedia nada, não resolve. Ponto. É uma reação emotiva de raiva violenta. Só isso. Esse direito à explosão a gente até tem. O que a gente não pode é deixar que isso contamine o ambiente que estivermos. Perceber que o que é a cólera? Ela é prejudicial à nossa saúde, ela compromete a vida nossa e de todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Ela nos faz a primeira vítima, porque a gente acha que essa exaltação vai aliviar a nossa tensão. Só que se a gente pudesse ver como fica o nosso corpo físico extremamente desestruturado, a gente nunca deixaria que esse sentimento invadisse a nossa vida. Torna infelizes todos que nos cercam, até porque o mais infeliz somos nós mesmos. Impede-nos de fazer o bem, porque a gente fica numa revolta tão grande e se achando prejudicado que a gente esquece que a gente precisa ajudar o outro para ser ajudado. E é contrária à caridade e à humildade cristã. Por quê? Porque a gente fica fixo no pensamento de que nós estamos certos e tudo está errado. E aí a gente dá ênfase a uma parte da nossa vida, que é essa coisa do bem e do mal, que é preciso um equilíbrio, que é preciso um entendimento, a gente deixa essa balança ficar descompensada. Que a gente tenha certeza, e está no Evangelho, todas as virtudes e vícios humanos são inerentes ao Espírito. A gente vai trabalhar isso para o nosso engrandecimento moral e espiritual. Não é o meio, não é a situação, somos nós mesmos, mas com a capacidade de entender e de tentar mudar, acreditando que também está no Evangelho que o verdadeiro cristão não é o perfeito, mas aquele que não desiste de lutar contra as suas más tendências. Que a gente perceba que nós podemos modificar este espírito quando tivermos uma vontade
firme, dirigida para isso. É aquele velho ditado do querer é poder. Só que a gente precisa querer mesmo e entender também as nossas limitações. Não é uma coisa que a gente vai dizer, eu agora não sinto mais isso. Não, nós vamos sentir, mas nós vamos perceber e cuidar para que esse sentimento, essa emoção não nos domine, não nos tirem algo que jamais poderemos perder, que é a nossa razão. E aí tem uma assertiva no Evangelho que diz: aquele que quer se corrigir sempre pode. Não fala que é fácil, mas afirma que é possível. Então nós somos sujeitos da nossa história. Também conhecer toda a nossa história é interessante para avaliar como reagimos. E hoje o convite é para a gente não reagir, mas para a gente agir. Reação são para não conscientes, porque não entendem e reagem. Para quem tem consciência e parte para perceber, aceitar, refletir, decidir e agir, esse sim precisa trabalhar e não deixar que as reações tomem conta. Elas vão acontecer, mas elas podem ser contornadas, elas podem ser controladas para não deixar de ter um limite. E aí a gente tem que perceber que reflexão e crescimento de cada integrante na caminhada tem um rumo à integração com a vida espiritual. A certeza de que as coisas não vão acabar e que nós temos responsabilidade por tudo que fazemos, agimos, percebemos, a gente começa a ter um novo comportamento, um novo olhar. Porque a existência, para a nossa doutrina espírita, tem tudo a ver com a nossa lei do progresso. E o progresso, ele é feito com desafios que podem ser superados ou conquistados com amor ou pela dor. Isso é nossa escolha. Mas, independente dessa escolha, o entendimento, a compreensão com dados reais de que realmente uma vida além da vida, ela é muito importante e explica toda uma situação atual em que vivemos, isso nos facilita muito a essa amplitude de visão. A sair dessa forma de coitado de mim, ou eu sou assim porque a minha vida foi assim, eu sou um espírito em evolução e depende de mim como eu vou lidar com tudo isso que está acontecendo na minha vida. Que a gente perceba que a cólera, assim como a vingança e a raiva, são emoções que ainda estão no porão do desenvolvimento espiritual, lá escondido, mas elas existem. E a origem se encontra no nosso orgulho ferido, com a nossa incapacidade de perceber que aquilo não é interessante, não é agradável, eu não gosto, tudo bem, mas que é muito importante para a nossa mudança de comportamento, para a nossa conscientização do porquê e para quê da nossa vida neste planeta, nesta cidade, nessa família, nesse ambiente de trabalho, em qualquer lugar que estejamos. Que a gente saiba que a mudança, ela só vai poder ser possível através da nossa maturidade espiritual. Saber lidar com essa cólera de forma a encontrar saídas saudáveis. Tá? É uma descoberta, é uma conquista. Não é uma receita, não é o deixar para lá. Eu nem ligo, né? Eu faço de conta que... Não. Porque também temos a música de Fagner que nos diz: sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar.
E aí essa cólera vai vir maior ainda. Se a gente não trabalha esse entendimento, né, deixando esse nosso orgulho um pouquinho mais sem essa força, né, um pouquinho menos forte, e entendermos que não é da forma que a gente quer e nem gosta, mas é necessária, as coisas começam a ter um novo patamar na nossa vida. Porque, na verdade, o problema, ele não existe. Ele acontece e o nosso desafio é saber que dimensão nós vamos dar para ele. Se grande, se pequena, deixar que ele nos incomode, deixar que ele nos desestruture, sem perceber o que ele traz por trás. Lembrar do problema como um iceberg. A gente consegue ver a ponta, mas debaixo dele. Mas não para nos impedir, mas como oportunidades de crescimento moral, espiritual e trabalhar virtudes tão difíceis ainda para a gente, como a paciência, a humildade, o reconhecimento de algo mais, como é que a gente pode dizer? Com mais poder do que nós, que é esse Deus maravilhoso que nos criou para sermos felizes e que está dando só oportunidades, jamais nos castigando, como também nos foi ensinado. E aí a gente começa a aprender a vibrar boas energias, agradecer pela situação, chorar, se desesperar, mas tentar entender, não desistir, com confiança, com coragem, com fé, porque tudo passa. Que a gente também canalize altas frequências para canalizar isso que nos incomoda, esse problema que nós demos uma dimensão, seja ela qual for. Não é julgando, mas é porque o nosso orgulho impede da gente verificar que os problemas e as dificuldades só acontecem na nossa vida para que a gente aprenda a ser melhores, aprenda virtudes que ainda estamos patinando nesse conhecimento. Porque quando a gente agradece, e a palavra de ordem é gratidão, a gente permite receber o apoio dos nossos espíritos de luz, dos nossos benfeitores. Porque quando a gente está irritado na cólera, eles nem conseguem se aproximar. A gente cria uma barreira, cria um escudo que impede a nossa observação, a nossa percepção de que tudo tem uma razão de ser e que tem um propósito de nos melhorar, de nos testar, de verificar como está a nossa fé, a nossa capacidade de reflexão e de acreditar neste Pai amoroso e bom. Que a gente saiba que quando a irritação nos visitar, um dos caminhos que a gente deve seguir, não é uma receita, mas é uma dica, né? Que a gente se guarde em silêncio. Que ao invés da gente entrar nessa vibração da revolta, da angústia, do medo e de todas as outras coisas que cada um de nós sabemos o que somos capazes de sentir, que a gente pare e escute que voz vem dentro do nosso coração. Que a gente acredite na bondade, justiça e misericórdia divina. Que a gente lembre de Jesus, que na cruz, passando por tudo aquilo, só teve um apelo ao Pai: perdoai-vos, eles não sabem o que estão fazendo. Que a gente saiba que a gente também não sabe, mas estamos nessa proposta de aprendermos. E que, se a gente percebe que a cólera é uma tempestade magnética no mundo da alma, que a gente aprenda a ter
equilíbrio e tolerância. Voltar para si mesmo, entender tudo isso que está passando, agradecer e nos colocar à disposição para ajudarmos, porque o caminho é fora da caridade, não há salvação. Que a gente tenha certeza disso, que a gente possa estar consciente de tudo isso e nos colocar nesse momento à disposição, através de alguns passos que nós temos, que é o estudo, o trabalho e a oração. O estudo é esse entendimento, através dos ensinamentos do Evangelho. A oração é manter o nosso diálogo com Deus, com os espíritos benevolentes que nos acompanham e que ficam aguardando a nossa abertura de coração para que eles se aproximem e nos ajudem. Porque, na verdade, diferente de nós, que temos um pouquinho de dificuldade de esperar que o outro peça e a gente quer ajudar atropelando a situação, os bons espíritos não. E isso está no Evangelho, quando qualquer pessoa que se dirigia a Jesus, ele perguntava: "O que queres de mim?" E ele sabia, porque eram pessoas com deficiências visuais, com mobilidade comprometida, e ele não dizia: "Eu vou fazer você ficar bom." Por quê? Porque faz parte de entender o outro, o ouvir, o deixar que o outro explique aquilo que lhe angustia, para que conheçamos as dores alheias e nos entremos em sentimento de compaixão. E aí a gente vai perceber que a gente tem muito pouco para ter cólera, que a gente tem muito para agradecer, ter gratidão por tudo que temos, que somos e que estamos tentando, nesta caminhada, manter tudo isso. Que a gente perceba que este é um momento delicadíssimo, mas que, se nós nos juntarmos, se nós evitarmos qualquer sentimento que evite a nossa união, que evite o nosso bom ânimo, a nossa força, a nossa coragem, a nossa fé, para que a gente possa, cultivar a esperança, o desejo de que tudo seja da forma que tem que ser e que a gente aprenda a lição ou as lições, que na verdade são várias e bem desafiadoras, mas que a gente tem sim a capacidade de entender e, ao invés de usar a revolta, que a gente lembre: não, é o meu pai que está no leme. E aí, para finalizar, a gente tem uma historinha de um menino que ele está num barco e estava tudo bem, todo mundo feliz. E de repente chegam as ondas e a tempestade e as pessoas enlouquecem com medo. E aí começa cada um querer pegar um salva-vida e quer pegar um bote, porque cada um só pensa em si mesmo ou aquele mais próximo, sem esquecer de todos. Mas a postura da criança desafia os adultos e alguém chega para ele e pergunta: por que você está tão tranquilo? E na verdadeira atitude de uma criança, na sua pureza, ele responde: porque é meu pai que está no leme. Então, quando a gente tem confiança, a gente sabe que não é nada fácil passar pela tempestade, pelos momentos difíceis, mas a gente tem a certeza de que alguém que está liderando isso sabe como fazer para resolver e que com certeza vai passar. Muita paz a todos.